Olá, amadas, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastora Cris aqui, mais uma manhã abençoada. E que tema maravilhoso! Aquele que faz quando não vemos. Confesso para vocês que de uma maneira especial esse tema falou muito ao meu coração. Nós somos guiadas pelo que nós vemos, nós somos guiadas pela nossa visão. E muitas vezes nós dizemos que temos fé, que confiamos no Senhor, mas quando parece que as coisas não estão acontecendo, parece que nada está se movendo, parece que tudo está, né, parado. Sabe quando você parece assim que o céu está de bronze, que Deus não está ouvindo? Aí a gente começa a murmurar, a reclamar, nós passamos até mesmo a duvidar, né, do que Deus pode fazer. E isso nos leva a desistir de sonhos, projetos, nós deixamos de orar, de acreditar, nós abrimos mão da transformação das pessoas pelas quais nós estamos orando. Mas eu tenho algo para te dizer: Deus é aquele que trabalha nos bastidores. Nós não precisamos ver, nós não precisamos enxergar o que Ele está fazendo. Ele vai movendo, ele vai fazendo sem nós percebermos. Ele vai nos conduzindo, nos guiando, nos direcionando. E muitas vezes, né, nós podemos afirmar que o agir de Deus é invisível. Deus, ele age de forma invisível. Na maioria das vezes, eu ouso dizer para você. Versículo de Eclesiastes 11, o verso 5, capítulo 11, verso 5, diz assim: Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Minha querida, nós muitas vezes queremos enxergar as coisas. Nós queremos ver para crer, né? Meio Tomé que nós somos. Mas assim como o vento ele sopra, o vento ele vê, nós não vemos, nós não enxergamos. Muitas vezes nós vemos o balançar de uma árvore, o balançar da roupa no varal, nós sabemos que ele está ali, mas nós não o vemos. E nós não sabemos para onde ele vai, de onde ele vem, nós não o conhecemos, não conhecemos o caminho do vento. Da mesma maneira, nós não conhecemos a forma de Deus agir, a forma que ele vai fazer, para onde ele vai nos conduzir, para onde ele vai conduzir ali a nossa situação, nem como é formado no ventre de uma mulher. Você não sabe como o corpo do bebê é formado dentro de uma mulher. Mesmo se nós colocássemos ali uma câmera para vigiar todo o processo, nós não vamos conseguir enxergar a olho nu, a não ser que o processo esteja acelerado ali para nós vermos a formação de um bebê. Nós não conseguimos ver. De repente você sabe que uma mulher está grávida, daqui a pouco você vê sua barriga crescer, mas você não consegue enxergar e compreender como está sendo aquilo ali dentro do ventre dessa mulher. Da mesma maneira, nós não podemos compreender as obras do Senhor, nós não podemos compreender o que ele faz, como ele faz. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, dos versos 1 até o verso 20, fala a respeito de Pedro, que Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Naquela ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja, alguns discípulos, alguns apóstolos, inclusive mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E em meio a esse contexto, em meio a toda essa perseguição, Pedro é preso. Pedro é preso e ele estava lá no cárcere e ele estava ali escoltado por soldados. Ele estava ali sendo protegido, aguardava ali, detido naquela prisão. Ele estava ali e a palavra diz que Pedro estava na prisão dormindo.
A igreja estava em oração, você vai ver isso mais para frente nesse capítulo, mas Pedro estava dormindo. Quantas vezes nós nos encontramos dessa maneira? Nós podemos deduzir duas coisas, né? Ou talvez Pedro já estivesse cansado de lutar, cansado de esperar, talvez ele estivesse ali conformado com aquela situação, entregue àquele momento. Ou também, talvez, pode ser que ele já estivesse descansando no Senhor. Fala, olha, Senhor, tá nas suas mãos, o Senhor faz como o Senhor achar melhor, eu não vou mais nem orar aqui, não. Eu vou é dormir, eu vou descansar. Não sabemos como ele estava. Muitas vezes nós estamos assim, né? Nós oramos, aí de repente nós falamos, não, Deus, faz do seu jeito, faz da sua maneira, e isso é a melhor forma de nós fazermos, de nós agirmos. Mas muitas vezes nós deixamos de orar, não por confiar, não por crer, não por descansar no Senhor, mas porque nós acabamos duvidando. Porque as coisas parecem que estão demorando e nós acabamos duvidando de que Deus vai fazer, de que Ele vai agir. E Pedro estava dormindo, mas a igreja estava orando. E eu aprendo aqui, amadas, que enquanto há vida, há esperança. Para aqueles que foram mortos não tinha mais esperança, não tinha mais saída. Mas para Pedro havia ainda uma saída, havia ainda uma esperança. E o povo estava em oração, a igreja estava em oração, clamando pela sua libertação, clamando para que Deus agisse, que Deus fizesse alguma coisa. Minha querida, não desista de orar, não desista de clamar, mesmo que você não esteja vendo as coisas acontecer. Não abra mão de interceder pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, pelo seu casamento. Não abra mão de orar pelo seu ministério, pelo seu trabalho. Não desista de orar pelos seus sonhos. A palavra de Deus diz em Apocalipse 8, verso 3, que as nossas orações, elas chegam ao céu como incenso. Deus não desperdiça as nossas orações, elas não são desperdiçadas. A igreja orava e Deus trabalhava. Os irmãos oravam, mas não viam, mas Deus estava agindo. Lá naquele momento em que eles estavam clamando, o Senhor estava agindo. Outra coisa que eu aprendo, amados, nós precisamos orar e acreditar. Orar e crer e ter fé. Olha o que acontece. Os irmãos estavam orando e de repente um anjo, né, chega dentro daquela prisão, um grande clarão, uma grande luz invade aquele lugar. As cadeias caem e Pedro se vê livre. As portas das prisões vão se abrindo e Pedro sai de uma maneira sobrenatural. E olha o que diz lá no versículo 11 do capítulo 12 de Atos. Então Pedro caiu em si. Até então, ele estava achando que era uma visão. Olha, no verso 8 diz assim: o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Amados, o anjo do Senhor veio e fez algo sobrenatural que nem Pedro estava acreditando. Para ele estava sonhando, ele estava tendo uma visão, né? Era mais fácil acreditar dessa maneira. Nós vemos também que quando ele chega lá na casa de Maria e ele bate a porta, a igreja estava lá orando, reunida. Ele bate na porta e uma serva veio atender, uma serva chamada Rode. E quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão cheia de alegria que ela nem ao menos abriu a porta. Ela correu e começou a falar para o povo, falou, olha, Pedro está aqui, ele está na porta. E as pessoas também não acreditavam e falavam, você está fora de si, você está doida, menina.
deve ser o anjo dele. Olha que afirmação. Era muito mais fácil eles acreditarem que era uma assombração, que era um espírito, que era um anjo de Pedro que estava ali. Era muito mais fácil acreditar nisso do que acreditar de que Deus havia agido. Do que acreditar de que Deus estava fazendo. Minha querida, quantas vezes nós vivemos nessa maneira? Nós não achamos, né? Na verdade, a maioria daqueles que estavam ali orando pareciam que não acreditavam que o milagre poderia acontecer, né? Talvez a expectativa deles é que Deus faria algo assim mais normal, mais natural. Mas Deus agiu de forma extraordinária e eles não esperavam por isso. Muitas vezes você viverá coisas que jamais imaginou, porque Deus não age da nossa maneira, é do jeito dele. Minha querida, muitas vezes você não vai nem acreditar no que você está vivendo. Quem sabe você hoje está vivendo coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas, extraordinárias, pelas quais até mesmo você orou, ou quem sabe você nem orou e hoje você está vivendo coisas tão extraordinárias que você pensa: meu Deus, mas será que é de Deus mesmo? Mas será que é o Senhor mesmo que tem feito isso? Será que realmente isso é para mim? Nós achamos, amadas, muitas vezes que não somos nem merecedoras e realmente não somos. Nós, muitas mulheres aqui da equipe Curadas e Profundas, estamos vivendo um momento que eu sempre falo, a música, a canção que tem nos movido é o Salmo 126, que diz que nós estamos sonhando sonhos de Deus. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo coisas pelas quais nós nunca imaginamos, nunca sonhamos, e a gente até se belisca, né? Será que é verdade? Será que eu estou vivendo isso mesmo? Será que é de Deus isso que eu estou vivendo? Ou é do meu coração? É dos meus planos? Não, minha querida, eu digo para você, se for dos teus planos, vai ser pequeno demais. Se for pelo seu esforço, vai ser pequeno demais. Mas é Deus agindo na sua vida. Sabe aqueles momentos que você orou, que você clamou, a sua oração não foi desperdiçada, não foi em vão, Deus levou em conta o seu clamor. Então, minha querida, ore e creia e acredite que o Senhor vai agir. E não vai ser do seu modo, não vai ser da sua maneira, não vai ser de maneira natural, vai ser sobrenatural, porque Deus é o Deus do extraordinário. Então, creia, confie. Talvez você não esteja vendo. Talvez você já está à beira de abandonar tudo aquilo pelo qual você tem orado. Quem sabe você está orando há tantos anos e você pensa, mas não está acontecendo nada. Minha querida, o agir de Deus é invisível. Ele está agindo, ele está movendo, ele está movimentando as coisas. Creia, confia, mesmo se você não ver, ele está fazendo. Amém? Que você possa confiar naquele que faz quando você não vê. Que essa palavra venha tocar o seu coração e venha te ativar. Ativar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. Não abra mão dos seus sonhos. Não deixe de orar por aquilo que você deseja, por aquilo que você acredita, pela transformação das pessoas que você ama. Porque Deus vai agir. Ele está trabalhando. E vai chegar o momento de você receber na porta da sua casa uma notícia boa. Você receber um telefonema dizendo que algo aconteceu e Deus vai te fazer viver coisas extraordinárias. Recebe em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima semana, se Deus nos permitir, queridas.